Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta quarta-feira, Lucas capítulo 24, versículo de 13 a 35. Neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam por uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que tinha se passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam como vendados e não reconheceram. Perguntou então: de quem estão falando pelo caminho e por que estão tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu esses dias? Perguntou ele: o que foi? Disseram a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado e morto e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres entre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, dos quais asseguraram que ele está vivo. Além dos nossos, alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito. Mas ele mesmo ninguém viu. Jesus disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para credes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava que dele se achava dito em todas as escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse ir adiante. Mas eles forçaram parar. Fica conosco, já é tarde e declina o dia. Entrou então com eles. Acontecendo que, estando sentados junto à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu. Então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram para Jerusalém. Aí acharam reunidos 11 e os que eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais, a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa FM da cidade de Guaíra e Rádio Vida Nova FM aqui da nossa cidade franca. Sejam bem-vindos a este canal de evangelização. Que alegria ter vocês aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida. Como você pode perceber, hoje o evangelho vem falar dos discípulos de Emaús, né? Estavam caminhando pelo caminho comentando sobre a morte de Jesus. Quando então apareceu Jesus sem eles perceberem e começou a conversar com eles. Eles só foram perceber que era Jesus depois que Jesus entrou com eles dentro da casa, né? Que eles insistiram para que Jesus ficasse ali com eles. Quando Jesus partiu o pão, abençoou, que eles reconheceram que era Jesus. Até então, na caminhada, nas conversas, eles não tinham reconhecido o Senhor. Amados irmãos, isso mostra que o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Depois, esses dois discípulos foram correndo até os 11 apóstolos e contaram tudo o que tinha acontecido. Chegando lá, os discípulos falaram, os apóstolos falaram para eles: o Senhor apareceu para Simão, Pedro também. Então, amados irmãos e irmãs, creia, porque nós cremos na ressurreição do Cristo. Nós cremos nesse amor, nós cremos nessa grandeza que foi essa Semana Santa, em que o Senhor se revelou a cada um de nós. Que possamos então
acolher mesmo o Senhor, que adentra nas nossas famílias a partir de agora, nesta ressurreição. Deus abençoe, eu volto amanhã, se Deus assim nos permitir. Que a graça e a paz de Deus seja no seu coração. Paz e bem, você já sabe. Não se esqueça de compartilhar.